Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Fole. Hoje eu vou conversar com um grande Hernani Donato. Ele é professor em literatura brasileira e literatura portuguesa na Universidade Federal de Sergipe, pesquisador de literatura popular, cordel, violeiros, cantadores, doutorado em sociologia. Fala, meu irmão, como vai você? Prazer recebê-lo. Ô, meu querido Jorge do Rojão, satisfação imensa estar aqui participando desse Papo de Fole, dessa iniciativa maravilhosa de discutirmos, papearmos sobre a cultura popular, sobretudo a cultura popular brasileira, do Nordeste brasileiro, muito rica, muito viva e pulsante. É uma satisfação, fico muito lisonjeado em participar desse Papo de Fole. Fica à vontade, pode falar o que quiser, pode entrar no assunto ou no tema que você achar necessário. Então, eu queria te perguntar, tenho curiosidade, acho que seria bacana a gente falar para nossa audiência também. É como que era essa história do forró, da festa de forró, não sei se era esse nome, provavelmente não, antes de Luiz Gonzaga, antes dele ter criado aquele casamento com da sanfona com a zabumba e o triângulo. Como era isso? Ô, pergunta maravilhosa, Jorge. É, antes do Luiz Gonzaga teve muita coisa, né. Teve o que chamam de a primeira leva da música nordestina no sudeste, né, que era capital. Então todos os holofotes estavam para o sudeste, né, especificamente para o Rio de Janeiro. Então muito baile de lundu, né, dessas modinhas. E o lundu especificamente porque era a música que poderia dançar. Há pesquisadores ainda que falam que o lundu é o avô do forró, né, do baião, e aí por aí vai. Coisas muito incertas, mas que às vezes fazem sentido, se você olhar de um determinado ângulo. E a questão do Gonzaga, do zabumba, triângulo e sanfona, é uma sagacidade do próprio Lua, né, Luiz Gonzaga, porque ele tocava muito quando a gente escuta os primeiros sons do Gonzaga, eram compostos e executados pelos regionais, né, muito regional famoso, regional canhoto, tal. Muito regionais, porque os regionais da as orquestras populares das rádios, né, então tudo começava pelo rádio. Então na necessidade, no afã de rodar o país, né, de sair a para os fora pra fora dos muros da rádio, Gonzaga precisava de um pocket show que pudesse, eh ser fácil e versátil para que ele pudesse rodar o país no carro, né. Então é muito comum até hoje, eu acho que o Gonzaga lança isso até hoje, eu tenho amigos que de trio, que tem trio de forró. Eh, a galera roda o Brasil de carro, né, porque é dispendioso você ir de avião, às vezes não tem rota. Então acho que o Gonzaga sacou isso, e ele foi procurando a sonoridade, né, até que achou, né, já tinha a sanfona, já tinha o melê, o zabumba, né, e o próprio Gonzaguinha, o filho dele, fala no programa Ensaio, é um programa primoroso. Ele viu um vendedor de cavaco chinês, né, que é um docinho, né, que o pessoal pega uma lata, vai vendendo e vai tocando o triângulo, é cavaco chinês, cavaco chinês. Aí ele disse: "Achei o a sonoridade que me faltava". Então, tudo de Gonzaga é da cultura popular, é para facilitar, é para ser acessível, né, por isso que ele é considerado, acredito, o primeiro popstar da cultura nacional, né. Lu Gonzaga, chegou no topo mais alto, no ponto mais alto da pirâmide cultural,
seja pela indústria cultural ou seja pelo acesso à popularidade, pelo acesso aos fãs, né, é o rei. Luiz Gonzaga realmente é o rei. E o interessante é que todos o recebem como rei, né. Se perguntar para qualquer forrozeiro, músico, pesquisador, nordestino, ele vai dizer que ele tem o Luiz Gonzaga como rei. Isso é muito bacana, esse respeito que o Nordeste tem com o Gonzaga, que foi a voz do Nordeste, né, foi e é. Eu ouvi essa história, assim, do Gonzaguinha no programa Ensaio da TV Cultura, falando sobre o cavaco chinês. Aí o Gonzaga ouviu e já falou: "Opa, achei o casamento, o último par que eu precisava fazer o casamento com a zabumba". Além da sanfona, na verdade é um trio. E eu também já ouvi dizer essa questão de da do trio, ele acabou se formando através de uma necessidade mesmo de viajar para os lugares, seria ruim a logística com a banda completa. Na época você comentou com um regional, né, o Regional do Canhoto, por exemplo. Então realmente ele criou essa forma de viajar e ficou até hoje, né. Hoje, de certa forma, o trio de forró é muito desejado por aí em vários lugares, a galera adora assistir um show para dançar de um trio de forró. Isso mesmo, Jorge. É a questão de logística mesmo, né, da época. Qual que é o impacto que você acha que Luiz Gonzaga causou e ainda causa até hoje na sociedade nordestina no geral? Boa pergunta, Jorge. O impacto que Gonzaga causa não só na cultura nordestina, né, cultura nordestina é o dever de casa, mas na cultura nacional e internacional, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira tinham um projeto, né, Baião, né, eles tentaram balanceio, tentaram outros ritmos, mas o que vingou é o baião, né, que é começa inclusive com uma metalinguagem, como a gente chama na literatura, né. É o baião falando sobre o baião, não é, e eles foram muito inteligentes, né, porque eu vou mostrar para você como é que se dança um baião. Então foi o primeira leva de músicas eram músicas educativas. Então, o forró e o Luiz Gonzaga e todos esses que o cercaram, né, conviveram com ele, partem do pressuposto educativo, da festa. A festa para o nordestino é uma coisa levada a sério, tem que ser levada a sério. Chico Sainz depois eternizou a frase: "Levamos festa a sério", né, diversão a sério, porque era um momento de construção, de conhecimento, de troca de experiência, de escrevivências. Então o forró do Gonzaga e sobretudo o baião, eles ajudaram a mostrar para uma figura que não tinha letra, não tinha caneta, é um pobre operário, saber como é que tá a cidade dele através de uma música, Juazeiro, Petrolina, eh, saber como paquerar, saber como a história do Brasil é maravilhosa através das letras, né, cerca de 70. Então, a gente tem que partir do pressuposto, por isso que eu gosto de pensar o forró como, além de dança, como literatura, literatura oral, porque ele é pedagógico, entendeu, Jorge? Então, esse tipo de música, esse tipo de gênero musical, ó, como o samba também, são educativos, né? Trazem a consciência, trazem o prazer, né, de dançar, de brincar, mas sobretudo traz consciência, traz uma educação, informal que a gente chama, né. É pena que isso não esteja nas salas de aula do Brasil todo, né. Isso como uma grande referência. Você falou uma coisa muito bacana. Realmente as músicas de Gonzaga falam de forma bem simples que todos podem entender. A música O ABC do Sertão mesmo retrata bem o que você falou. Tem o próprio baião que educa mesmo, né, ensina o que é um baião, como é que dança o baião. Que eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião, e quem quiser aprender é favor prestar atenção. E por aí vai. Luiz Gonzaga teve vários
parceiros que te ajudaram com letras, aquela parceria que eles faziam, e um deles foi João Silva. Eu tive o prazer de fazer alguns shows com o João Silva, na época eu estava tocando também com a Thaís, com o Escurinho, então eles que tinham uma ligação maior ali com o João Silva e me colocaram na gig. Então foi muito bacana também poder tocar algumas músicas com esse compositor, que fez junto com o Luiz Gonzaga sucessos como Pagode Rosso, nossa, entre outros e outros, de João Silva. Isso mesmo, Jorge. A música popular, a gente perde às vezes a dimensão educativa, mas ela é educativa, não é só a questão da festa, da dança, né. Você falou do ABC do sertão. O ABC é uma estrutura literária muito comum na literatura de cordel. O ABC da fome, o ABC dos flagelados, o ABC da educação, né. Então eles começam uma estrutura, eh, de cada estrofe começar com uma letra, né, na sequência do alfabeto, por isso que é ABC, né, o JG, o LLE, e aí o Gonzaga pega essas coisas, né. Então isso é muito importante. Outra questão que você falou que é formidável a presença do João Silva na vida do Gonzaga, né. Creio eu, cara, que eu nunca vi um compositor tão, coerente com sua realidade quanto o João Silva, né. João Silva é do panteão dos gênios. Então, eh, ele tinha uma perspectiva muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer o João Silva. Morava numa Tive uma sorte de morar num lugar aqui em Aracaju, e o João Silva, ele ele morava perto, né, acho que no condomínio vizinho. Então era comum vê-lo, né, no andando, né, com a camisa de botão e um short de futebol e alpercatas de couro, né, Axé Boi, ele indo dar a caminhadinha dele. Então tive essa sorte também, além de conhecê-lo aqui nos fóruns de forró, que a prefeitura municipal sempre organiza. Mas João Silva, além de ter sido produtor de Gonzaga, né, durante uma parte, a parte mais, vendável do Gonzaga, né, nos anos 80, né, até porque as músicas de João Silva, nos LP de Gonzaga, deram LP de ouro, platina, diamante, essas coisas todas, né. Além disso, Jorge, eu acho que é interessante a gente comentar, eh, a quantidade de canções que João Silva emplacou com Gonzaga, né. Eh, Ele tem a maior quantidade de música do que os outros tão famosos compositores que são importantes também, né, Zé Dantas e Humberto Teixeira. Ele tem mais músicas emplacadas do que esses primeiros aí. Acho que ao todo são mais de 100 músicas emplacadas por Gonzaga pela caneta de João Silva. Então foi muito interessante, ter tido a oportunidade de estar com o João Silva, porque, poxa, o cara estava em contato com o Gonzaga direto, né. E aí eu ouvi, a gente escuta algumas histórias ali, né, às vezes ele dá um puxão de orelha: "Ó, faz assim na sanfona, assim, tá muito sujo, assim, esse acompanhamento, vai mais limpinho, vai", do jeito dele, né, de falar, mas ele deu deu uma puxada na minha orelha. Eu tenho o maior orgulho em dizer isso. Mas o que eu queria comentar foi de uma história que ele contou daquela música, "Pra quem mais mulher, pra quem mais mulher", que ele falou que o Gonzaga às vezes brigado com a esposa dele, aí pedia para o João Silva fazer as músicas, aí ele fez essa numa ocasião assim. Então foi muito legal ter escutado essa história do próprio João Silva. Eu queria que você comentasse aqui, dando a sua opinião, sobre o relacionamento do Gonzaga com os compositores ali que estavam mais próximos dele, que fizeram a as músicas que ele teve mais expressão, vamos dizer assim.
Humberto Teixeira, Zé Dantas e João Silva, são os que eu me lembro agora. Pois é, Jorge. A história da composição da música brasileira é controversa e sempre será controversa, né. Começa lá em 17 com Pelo Telefone, que é de Djonga, mas diz que tem outros autores, existe essa controvérsia também. E dentro dessa relação, né, assim, que seja eterno enquanto dure, né, porque às vezes rola a vaidade, um dá um tema, né, o outro faz a letra, porque é importante o cara que dá o tema também, né. O que faz a letra também é importantíssimo, mas tem aí o arranjo, né. Então, a perspectiva desses compositores, o Zé Dantas foi cedo, né, morreu cedo, mas emplacou alguns sucessos com o Gonzaga. O Humberto Teixeira, eu acredito que ele tenha, depois, se ressabiado, né, porque ele e Gonzaga, eles tinham um projeto mesmo, né, de forró, enquanto, depois da quebra de relação deles, Humberto Teixeira foi deputado federal. Eu não lembro agora por qual estado, mas ele foi deputado federal. Ele é um dos propositores da lei de como é que fala? De autorias, né, de compositores, de salvaguarda de autoria, né. E também teve um episódio muito interessante que eles foram para para a Europa mostrar o Baião. E para mostrar o Baião, eles traduziram cartilhas do Baião para o francês, isso aí está documentado. Eles colocaram em pauta várias partituras para que os músicos da Europa, eh, fizessem justamente a leitura do Baião, à medida deles. Então, é isso. E o João Silva foi, acho que um parceiro, assim, muito importante para a vida do Gonzaga, né. Já numa fase madura, ambos numa fase madura, desenvolveram um projeto maravilhoso que foi bem-sucedido, né, que são os vários discos premiados, né. Inclusive, tem vídeo do Gonzaga, no final da vida dele, né, já de cadeira de roda, alguma coisa do tipo, ele com João Silva, né. E João Silva, é um autor, assim como a Cisão, de Pernambuco, de Serra Talhada, grande figura, como Antônio Barros, que se foi há pouco, como Anastácia, deveriam, né, Marinês, deveriam estar no livro didático da escola pública brasileira, da escola brasileira. Para que a gente reverencie esses nomes aí como seres da composição e também como educadores, né. Eu concordo plenamente. Então a gente pode aproveitar e falar um pouquinho também sobre Marinês, mas eu queria falar também em seguida sobre Jackson do Pandeiro. Mas e sobre a Marinês? Que pessoa também maravilhosa, que representatividade feminina ilustre, né. Gravou muitos chachados falando sobre o sertão, falando sobre o sofrimento do povo nordestino, falando sobre as conquistas também, aquela coisa da arte, da poesia. A Marinês é uma pessoa que vale a pena pesquisar a fundo mesmo a sua discografia, não só isso, mas a biografia também, né. Pois é, Jorge. Boa, bom questionamento que você fez agora. A Marinês, ela tá nesse panteão que a gente fala aí do forró, do chachado, né, a rainha do chachado. Trouxe uma indumentária de cangaceira, né, de Maria Bonita, das Marias muito bonitas que nós temos na nossa música brasileira. Então, a Marinês é uma grande referência e foi casada com Abdias,
né, apadrinhada por Gonzaga, mas temos a Anastácia, né, a Marinês foi referência para grande Elba Ramalho, uma voz, um jeito de cantar que até hoje está vivo. Mas a gente tem que lembrar de Clemilda, né, a gente tem que lembrar de Joana Angélica, tem uma música linda sobre o Rio São Francisco. Então, são essas referências. Tem a Thaís Nogueira hoje que canta, né, lindamente, né, interpreta, sabe tocar zabumba. Então, o que é que está em questão aí? É o papel da mulher no forró. A mulher foi vista muito tempo no forró como referência de beleza. "Ah, morena, linda, onde é que tu tá? Onde é que estava tu?", né. Mas a mulher como protagonista, a gente tá começando a ver agora. Isso é que é importante, né, a mulher como protagonista. Ah, Jacques do Pandeiro eu quero saber bastante coisas. Mas só para complementar o seu último áudio, é muito bacana que a mulher esteja ganhando cada vez mais espaço, e aqui a gente do canal do Papo de Folha apoia a mulherada em todos os sentidos, em todos os cantos da sociedade, que ela a alcance o seu lugar mesmo que era para estar. Simplesmente, assim, Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga e Marinês também, eles tiveram alguma ligação em algum momento de parcerias, de gravações? Então, Marinês e Luiz Gonzaga tiveram uma aproximação, né, acho que no começo da carreira do Marinês quem recebeu ela no Rio de Janeiro foi Luiz Gonzaga, porque ele tinha uma casa lá na Ilha do Governador, acho que recebia esse pessoal todo, né, tanto ela quanto a Abdias. E Jackson do Pandeiro, todo mundo, tem uma foto só do registro dele que é num programa do Adesão Alves. E aí, essa foto aí, mas há indícios que Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro conversavam, né, telefone, alguma coisa do tipo, né. Então, ficou aquela coisa marcada entre o baião e o cuco, né. Imagina uma ligação do Luiz Gonzaga com Jacques do Pandeiro, acho que muita gente gostaria de ouvir essa conversa, hein. Jackson trouxe essa coisa sambada, né, para o forró, aquele forró sambada mesmo, a música Chiclete com Banana é um exemplo, não só ela, mas muitas canções do Luiz Gonzaga, sempre com aquele elemento que do samba no meio, que você sentia que tinha muito do forró, mas tinha muito do samba também. E Jackson do Pandeiro eu acho que é o primeiro tropicalista, né, assim, muito pensar isso, que ele mistura samba, gafieira, forró, inclusive ele fala que ele é o inventor do forró em 1050, né, 1950 do século passado, e aí ele desenvolve essa pegada, né, de misturar tudo, além dos ritmos afro, né, tem muita coisa dos ritmos afro dentro da musicalidade de Jackson do Pandeiro. Jackson tinha um sanfoneiro maravilhoso, Severo, que tem uma música até hoje, tem várias, né, mas uma delas é bem conhecida pela galera do forró, chama Petra Forró. Conhece ela? É uma música de Severo, é Preto Forró, não é isso? Se for essa, é é uma música maravilhosa. Eu falei aí meio cigana, uma música meio diferente no instrumental, né, se é essa que nós estamos falando. É uma música tem um desenvolvimento diferente, mas aí é que a gente começa a desvendar as coisas, né, do do forró, da negritude, eh, da multiplicidade de ideias.
Então, é é desse jeito, né, que aparece essa música mesmo, pela sonoridade. Ela vem mais muito mais moura ou afro-brasileira do que outra coisa. Essa instrumental tem uma coisa meio árabe ou cigana, né, alguma coisa ne nesse sentido. É uma instrumental que faz parte do meu repertório, quando a gente tá ali naquele momento do baile animado mesmo, que a gente toca umas instrumentais, ela sempre entra no meio. Pietro Forró. A música do Jacques do Pandeiro, Chiclete com Banana, que diz: "Só boto bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim". Essa música ela é algum tipo de mensagem ali que ele passou pra alguém? Algum tipo de protesto? Você sabe alguma coisa sobre isso? É, pelo que eu deduzo, assim, Jorge, essa música aí é uma crítica ao à inserção de músicas estrangeiras na programação, na vida cultural brasileira, né. As músicas brasileiras não tinham muita entrada. E aí o Jackson brinca com isso, né, em relação a essa inserção, essa influência, principalmente da música americana, né. O primeiro momento das influências musicais brasileiras é a música europeia. E depois com o rádio, isso aí vai caindo um pouco e a música americana, né, vai ganhando corpo e espaço na programação das rádios brasileiras, da mídia brasileira. É, Jacques do Pandeiro realmente foi e é uma figura importantíssima do nosso forró pé de serra, da nossa música popular brasileira. Aí eu queria já trazer um pouquinho essa conversa para os dias atuais, para a gente falar um pouquinho das bandas que deram continuidade nesse movimento, né, digamos assim, do forró pé de serra, nesse formato. Teve nos anos 2000 a banda Fala Mansa, teve outras e outras também, mas o Fala Mansa foi uma banda bem importante para dar se continuidade, né, nesse forró pé de serra, que se estabeleceu bastante no sul, ali em São Paulo, Rio de Janeiro, descendo um pouquinho mais para baixo, Florianópolis, Santa Catarina também existe o forró. No Paraná, subindo um pouco mais para cima, Minas Gerais, Belo Horizonte, Bahia, Espírito Santo. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa continuidade que as novas bandas deram para o forró pé de serra, que veio lá de trás com Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Marinês, entre outros e outros que, se a gente for falar aqui o nome de um por um, tantas pessoas ilustres, especiais. Pois é, Jorge, essa pergunta é muito importante, né, porque quando essas bandas surgem, né, com um formato novo, com uma pegada nova, mas mantendo as raízes, foi o momento da carência do Gonzaga, né, tinha perdido o rei, literalmente o rei. Jackson já tinha ido, ficaram algumas peças, mas a grande referência, o grande pilar tinha se ido, né. E como não foi uma morte súbita, né, as pessoas foram acompanhando, né, o desenvolvimento, da saúde do Gonzaga. Então isso aí cria mais comoção, né. Então ficou-se um vácuo, ficou-se um hiato, e aí, a bem da nossa sorte, foram aparecendo principalmente o Fala Mansa. O Fala Mansa tem uma importância absurda nessa cena aí, é tanto que eles estão num lugar onde eles merecem, né. Fala Mansa é uma grande, enorme referência, né, tem o Dona Zefa, e aí os outros trios foram aparecendo também, os outros trios não, as outras bandas, né, foram aparecendo também, e em consórcio com o desenvolvimento dos festivais, né, que é uma coisa, que tem mais no sudeste, aqui no nordeste não tem muito, né. Eh, o sudeste tem São Paulo, por exemplo, tem forró de segunda a segunda, tá. No nordeste não, o nordeste usa muito o forró como uma uma data festiva, é a nossa colheita, né, é o período do inverno, da chuva, né. Então,
são outras percepções. A indumentária, o que as pessoas vestem aqui para ir a um forró é diferente do que as pessoas vestem para ir no forró no sudeste, né, então tem essas coisas culturais. Mas o que é importante é que as bandas foram, fundamentais para a gente ter figuras hoje, eh, jovens talentos, né, no circuito do forró. A exemplo do Mestrinho, da Marina Aidar, que pegaram um Grammy, né. Então, você vê a importância de toda essa rede, né, de bandas, circuitos de forró, eh, pra poder, desenvolver cada vez mais e não deixar que essa cultura vá para o ralo, né. Pelo contrário, que ela viva, que ela cresça. Esse prêmio que o Mestrinho e a Mariana Aidar receberam, cara, eu recebi esse prêmio juntos também. Eu acredito que todos nós da nova geração do forró, os velhos também, todo forrozeiro, vamos dizer assim, todos recebemos esse prêmio juntos, porque isso demonstra que a gente tem aqui nos novos artistas, muita qualidade, né, pra chegar lá no Grammy, né, e receber esse prêmio. Isso foi uma conquista pra de Mestrinho e Mariana Aidar, mas que serviu para todos nós, acho que todos recebemos esse prêmio com o maior carinho, maior respeito. Quando surgiu essas bandas, teve o Fala Mansa, que foi já num formato de banda, e tiveram outras bandas também em São Paulo, a banda Rastapé, no qual eu até tive a oportunidade de acompanhá-los fazendo alguns shows na sanfona, mas teve também banda Bicho de Pé, Peixe Elétrico. Teve outras bandas, não sei se vou me lembrar agora, teve Banda Praieira, é que eu vou me lembrando das que eu já acompanhei primeiramente, mas eu sei que tiveram muitas bandas lá para o ano 2000, o movimento foi tão grande lá em São Paulo, eu digo São Paulo porque foi o lugar que eu vi com meus próprios olhos e frequentei também, que eu também vim dessa safra, né. Então estava tão forte o movimento que foram surgindo várias bandas, e eu também vim nessa oportunidade, comecei a aprender a tocar e tal. Enfim, a minha curiosidade agora é saber se nessa mesma época que estavam surgindo as bandas aqui em São Paulo no ano 2000, com um formato mais de banda mesmo, das canções mais, sem ser só falando do Nordeste, das secas e outras coisas também, mas com aquela linguagem mais falando de praia, "Fiquei feliz quando te vi por aqui", ou "Ha, ha, 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 mas eu tô rindo à toa", ou "Chuva, eu peço que caia devagar". Então tiveram diversas músicas que vieram com uma letra diferenciada, né, que foi esse forró que surgiu lá no sul, que surgiram essas composições que foram fazendo lá no sul, mas com esse mesmo formato do zabumba, do triângulo e de outros elementos também. Claro, se você colocar guitarra, baixo, bateria, saques, cavaquinho, nada vai descaracterizar, dizer que aquilo não é forró pé de serra. Tudo tem uma linguagem ali a se fazer e fica tudo certo no final das contas. Mas é isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho como foi essa época lá no Nordeste, nos anos 2000, que estavam surgindo as bandas em São Paulo. Isso também refletiu lá, de uma forma que o forró de Luiz Gonzaga, esse forró pé de serra, entrasse em ascensão novamente? Excelente questão, Jorge, excelente questão. É difícil alguém me perguntar, eu já discuti até com o Escurinho sobre essas coisas, com minha esposa Silvana também, que ela é de São Paulo, mas, já vive aqui no Nordeste há muito tempo, e a gente discute, né, conversa, né, bate papo, é a questão da temática, né. Aqui o que teve mais capilaridade e entrada de mercado foi o Fala Mansa, né, dessas bandas. No máximo Forró Sacana, né, mas não teve muita entrada não de banda, porque, o nordestino ele vê o forró como água, né, normal, é da gente,
né, tá muito associado ao ciclo junino, é uma coisa de muito respeito, né, embora seja o lugar do baile, mas é muito utilizado o forró aqui nesse ciclo junino. Pronto, agora depois da Semana Santa já começa a onda do forró, né, então não é uma coisa direto que tem o ano todo como aí no sudeste, né, casas e mais casas de forró, né, o forró é uma coisa natural. Agora se, por exemplo, é tão natural que aí passa um carro de som com propaganda de algum estabelecimento, pode ser ter certeza que o jingle é de forró. O jingle puxa para essa essência forrosófica, digamos assim. E a temática é a temática nordestina, né. Ainda tem gente que fala da seca, na época do Fala Mansa, tinha uma crise aqui no Nordeste, então até a música que estourou, né, eu via algumas pessoas reclamando: "Eu tô rindo à toa? Não tô rindo à toa não, tô passando fome, tô com dificuldade assim, assado". Então houve esse tipo de questionamento. E a temática do forró, que eu vejo no sudeste, é muita temática do baile, é muita temática romântica, né. Eu acho que ainda falta um pouco mais de crítica social ao Nordeste, ou às letras de forró. Eu acho que a gente tem que criticar mais, né, porque tem como a gente tinha falado anteriormente, existe a questão pedagógica, tanto do samba quanto do forró, né. E assim, como eu sou meio crítico, eu gosto muito também dessa veia, eh, dessa veia, que critica as questões sociais que a população passa, que a vida nos reserva, né. Realmente a crítica social tem que estar sempre presente nas nossas músicas. A música tem um poder gigantesco de alcançar as pessoas por N motivos, então é importante que seja feito ali a nossa crítica social. E a gente tem muitos assuntos para criticar, né, isso é uma realidade. O que você acha que teria acontecido se não tivesse existido essa nova galera tocando forró, vamos dizer assim? Seja no sul ou no nordeste, com certeza vieram novas músicas, novas, aliás, novas bandas e trios, depois de Gonzaga. Então, o que você acha que seria se não tivesse tido essa explosão que teve nos anos 2000, assim, mais ou menos? Com o sucesso de algumas bandas, que é o Fala Mansa, entre outras. Jorge, a cultura ela se retroalimenta, né. Não existe cultura fechada numa caixinha, né, e ela precisa de diálogo, ela precisa ser vista, ela precisa ser manipulada, e foi isso que aconteceu, né. Ela foi revista, manipulada, eh, trazendo suas referências, que é a base lá dos grandes forrozeiros e forrozeiras, e ela entrou no formato, né, condizente com a realidade. Então, talvez se não tivesse acontecido isso, a gente estaria só numa ideia de passado saudosista, muito romântico, a exemplo da escola do romantismo, lá da literatura, né, muito muito sonhadora, né. E o Fala Mansa com outras bandas questionaram um momento de novo um novo momento, né, questionaram um novo momento, né, trazendo a zabumbatera, né, trazendo uma vestimenta diferente, né, então trazendo um aspecto diferente da cultura. Então, eh, talvez se não tivesse acontecido essa cena, eh, a gente ou ficaria preso lá naquela coisa né, estanque, né, sem movimentação, né, e de uma cultura morta, de um estado, um momento de fazer forró,
preso ainda lá ao século passado. O forró é dinâmico, ele sempre foi, ele nasceu dinâmico, ele nasceu moderno, ele nasceu, eh eh trazendo, a energia do povo, da classe trabalhadora, né, seja no campo ou seja na cidade, isso é que é então o forró, ele não poderia perder nunca essa verve. É por isso que é interessante pensar assim, né. Talvez ele tivesse perdido, essa força questionadora, essa força moderna, dinâmica, que é o forró e a cultura forrosófica, né. Sabe as palavras. Você colocou de uma forma que acredito que todos conseguem entender. Muito obrigado. Rapaz, sabe uma polêmicazinha que existe por aí sobre talvez alguma banda que algumas pessoas acham: "Não, essa banda não é forró, porque ela tem isso, isso e aquilo". O que você acha, na sua opinião, que seria uma forma educada de não vou dizer acabar com essa polêmica, que é difícil, mas diminuir e de uma forma respeitosa todos respeitar a todos os estilos? O que você acha? Essa polêmica sempre vai existir, né, mas eu acho que agora vai se diluindo mais, né. Tinha isso aí quando, falavam do forró eletrônico, né, que não é forró, porque o autêntico, né, ele traz elementos outros. "Ah, porque esse tem guitarra", Luiz Gonzaga usava guitarra, né, tem o DVD do Luiz Gonzaga, tem guitarrista, né, tem batera, né, então é aquela questão da tradição que nem é tradição. Mas a tradição não é uma coisa fechada. Tradição é algo que é dinâmico, a cultura é dinâmica. A grande história é essa, Jorge. A galera leva cultura, a palavra cultura, como uma coisa fixa, que nunca vai mudar. Não, cultura já está dizendo. A primeira cultura é a do plantio, né, você planta uma semente, você está cultura do milho, cultura do feijão. Aí tá a terra, daqui a pouco tem um olhinho, né, da planta, né, depois sobe mais 3 folhinhas, daqui a pouco aparece a vargem, que o sertanejo chama de bage, né. Então, cultura é algo dinâmico, não é uma coisa fechada, né. Por exemplo, eh, eu achei de extrema importância, né, mesmo com muitas críticas que fizeram, quando botaram o Carolina, né, do Luiz Gonzaga no ritmo de piseiro. Ah, porque descaracterizou. Não, é outra leitura. E essa leitura foi importante para que jovens saibam quem é Luiz Gonzaga. Talvez se fosse apresentar o Luiz Gonzaga, na integridade para a juventude, talvez não tivesse tanto acesso, mas na forma do piseiro teve, e dá para aquele ou aquela que assimila isso, buscar. Agora não, agora eu quero ver quem é o Luiz Gonzaga mesmo, e aí? Né. Então é uma entrada, eu acho que a cultura é pra ser movimentada, só não pode ser descaracterizada, né. A gente sabe que essas bandas aí, têm sua legitimidade, tem uma série de músicos que criam suas famílias, né, que tem mistura de estilo, mas o forró também teve, o forró mais tradicional que se fala, né, também teve, né. É uma cena, é uma cena. Agora, esse forró eletrônico é um forró eletrônico, né, diferente do sertanejo, né, que já também é outra escola totalmente diferente, né, tem sertanejo, tem música caipira, né, então é isso. Entendi, entendi. É, cara, eu acho que sem problema se o cara do um MC do funk uma hora quiser cantar Carolina, eu até acho legal mesmo que isso aconteça, né, que um pessoal de outro estilo, um roqueiro queira gravar uma música de Zé Nilton, né, que já existiu, não sei se você conhece, mas tem uma banda chamada Raimundos, não sei se eles estão nativos até hoje, que eles gravavam músicas do Zé Nilton, e eram músicas carro-chefe deles, então isso é muito legal. Então é isso, eu também tenho uma cabeça, uma mente bem aberta, respeitando, né, o que é o tradicional ali, mas eu não vejo problema nenhum em misturar as coisas. Muito pelo contrário, eu acho até valioso, justamente por
alcançar esses ouvidos que só estão ouvindo aquele tipo de música específica. Então, a galera gravaram o Carolina num outro formato dos ritmos, vai, vamos dizer assim, e aí alcançou os ouvidos que não estavam ali para ouvir, né, esse formato do forró como foi o de Luiz Gonzaga, enfim. Então, a gente sabe que a sanfona não foi o primeiro instrumento harmônico, que chegou no forró. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso pra gente, sobre a rabeca ou o pífe também, que são outros 2 instrumentos harmônicos que a história diz que eles vieram antes da sanfona, nesse movimento de forró pé de serra. Você pode dar uma aula aqui pra gente sobre isso? Então, Jorge, realmente a sanfona ela entra depois, né, até porque é questão óbvia mesmo, era um instrumento caro, né, era um instrumento que não dizem inclusive que a sanfona chegou no Nordeste depois da Guerra do Paraguai, se eu não me engano, que era o contato que os combatentes tinham, né, com essa musicalidade que era da polca paraguaia, se eu não me eu já ouvi alguma coisa do tipo, não posso afirmar porque a história o mar da história é agitado, né, então a gente não pode ir com tanta exatidão às coisas, a não ser que você tenha fontes mesmo. Mas, o pífano, ele entra, né, na musicalidade nordestina por meio das bandas de pífanos, cabaçais, bandas de esquenta-mulher, né, que tinha essa sonoridade que eu acho que influencia inclusive no formato do forró, né, o compasso da banda de pífano lembra muito, né, não é à toa que chamavam de esquenta-mulher, porque era para dançar, bandas de esquenta-mulher. Eh, então a rabeca também é uma sonoridade também que foi muito comum, e ainda hoje temos referências, né, Siba, Cláudio da Rabeca, né, Salu, Marcel Salu, essa galera toda ainda faz forró, né, o Mestre Ambrósio ainda fazem forró, né, a partir dessa sonoridade da rabeca, né, dessas harmonias que a rabeca, né, então, eh são os tocadores de oito baixo, né, depois Luiz Gonzaga que eternizam, né, a sanfona. E a sanfona também acho que na década de 30 ela entra no gosto, né, inclusive da população brasileira, no sentido que uma família o pai de família pegava comprava um acordeão pra que a filha pudesse, digamos aprender, né. Sanfona, acordeon, né, exemplar da Inesita Barroso, desse pessoal, né, as irmãs Gonçalves, que tocavam e irradiavam a sua sonoridade a partir da sanfona, né. A sanfona ela se popularizou porque ela era mais acessível, mais barata do que um piano, né, um piano é um instrumento grande, que era caríssimo, ainda é caríssimo, né, então o forró ele vai se dinamizando, né. Massa demais, muito legal. Então, tem um outro tema também, xilogravura, é um pouquinho diferente, né, do que estamos falando, mas não vai tão longe não, né. Eu acho muito interessante, cara, aqueles desenhos que a gente vê, que foi feito em uma xilogravura mesmo. Isso tem uma importância tão grande, né, para a cultura também do Nordeste. Eu acho muito bacana. Você pode contar um pouquinho pra gente da história da xilogravura? A Sheila é praticamente uma crônica, né, da vida do nordestino, da vida da sociedade brasileira. Sheila é gravura, é um dos tipos de gravura, né. Temos a linogravura, tem a que é feita em metal, aí tem um processo químico, tem a que é feita em borracha, que está muito comum hoje também. Né, e a China é a gravura na madeira, né, é um entalhe na madeira para que você consiga depois, com a tinta, né, tinta offset, fazer essas impressões.
né, esses decalques. E a xilogravura, ela ganha uma força muito pela literatura de cordel, né. Antigamente os cordéis não tinham a a gravura, só os tipos, né, da tipografia, relacionada à tipografia, que era o tipo de letra, o tipo de borda, e só. Depois ganhou, chegou essa ideia do próprio cordelista fazer esses desenhos e imprimir os seus folhetos de cordel, não é. E na modernidade, né, eh alguns, artistas do modernismo brasileiro, a exemplo do Lázaro Seggal, eles trazem, a xilogravura, a gravura, como uma linguagem artística muito privilegiada no modernismo brasileiro, né. Ela ganha status de arte, de fato, a partir do modernismo, né. Não que antes não fosse, né, mas quando está muito associada à cultura popular, aí tem que chegar algum acadêmico, né, algum artista para dar o status de arte, porque às vezes a cultura popular é relegada a esse preconceito, né, uma coisa menor, que não é, né. Então temos vários, xilógrafos famosos hoje. O Juazeiro é um berço, né, Juazeiro do Norte é um berço. Tem lá no meu amigo Estênio Diniz, neto de Zé Bernardo, que era um dono de gráfica de cordel, né. Então o Zé Lourenço, né, tivemos o Jota Borges, então tem muita gente boa aí, muita gente nova também fazendo, eh, a xilogravura. A xilogravura ela é importante nesse sentido, né, ela grava cenas, né, o vendedor de maxixe, a fateira, né, o baile de forró, o pé de caju, né, então, grava essas ela grava, tem esse poder de gravar, de fotografar de outra forma, a partir do entalhe, eh, essas cenas do cotidiano, né, a microhistória brasileira. Eu particularmente adoro esse tipo de arte feita em gravura, que são o registro dos momentos, né, como você mesmo mencionou. Muito legal. Rapaz, eu queria entender um pouquinho mais, conhecer um pouco mais, acho que teria relevância também para nosso público, nossa audiência, mas os bonecos de Vitalino. Ô rapaz, aí boneco de Vitalino eu também sou fã, embora eu não seja grande entendedor, mas como é o que a gente observa, né, aí parte da gravura, né, na madeira, que é da Chilo, para o homem de barro, né, até bíblico, né, do homem, né, a passagem bíblica que o homem é feito do barro. E o Vitalino ele lançou uma grife, né, um estilo eh, de fazer de mostrar o homem, a mulher, né, com as características bem específicas que acabou virando marca até hoje, né. É um estirpe. O Italino virou uma grife nesse sentido, né. Ele impôs um estilo dele, do barro, né, pra também falar da sociedade, para mostrar as cenas do cotidiano, mas com uma marca específica dele. Aquilo ali, quem inventou aquele traço, aquilo ali foi o Vitalino, né, que também era um excelente tocador de pífano, né. O Vitalino, eh, mesmo com seus problemas de saúde, ele, flertava com essas 2 artes, né, tanto o barro, né, lá em Caruaru, no Alto do Moura, né, quanto o pífano. E pra você ver que a importância do Vitalino é tão grande que a casa dele vira museu, né, acho que ainda na presidência da presidente Dilma, né, acho que ela inaugura lá, e você vai em Caruaru, lá no Alto do Moura, que é o bairro, né, e hoje tem inclusive palcos de forró lá, eh, no São João, no polo do Alto do Moura, que toca o forró mais tradicional.
mas você vê que à frente das casas, existem vários artesãos e artesãs, né, então o Vitalino cria, além da sua marca, do seu desenho específico, ele cria também, essa cena de as pessoas terem o exemplo dele trabalhando com barro e dali, não é, influenciar outras pessoas. Na realidade, Vitalino é uma escola de se fazer barro, de se de dar trato na argila e no barro. Eu realmente tenho vontade de conhecer mais sobre a cultura dos bonecos de Vitalino. E a gente tem a internet que, se filtrarmos, dá para aprender muita coisa, né, cara, pesquisar. E o podcast Papo de Folha é para isso, é para trazer informação para o jovem, para o idoso, para a criança, através de conversas mesmo, dessa forma que eu acredito que são muito educativas. E já estamos, na verdade, na reta final da nossa conversa, infelizmente, mas eu queria ainda conversar um pouquinho sobre cordel e sobre os violeiros. Aquele cordel que vai no pendurado nos varal, sabe, os varais por aí, uma coisa bem simbólica, né, mas que é uma coisa tão linda, cara. Geralmente quando você vai a um lugar para você acessar o cordel, seja uma biblioteca ou algum lugar que eles estejam vendendo, que ele fica pendurado e muitas vezes num pregador, como se fosse um varal mesmo. Então eu acho muito legal. Queria conhecer um pouquinho mais dessa cultura do cordel e eu queria que o senhor falasse também sobre os violeiros. Então, Jorge, é outra cultura, fica tudo interligado, né, na realidade. O que a gente tá falando aí, acho que tem uma inter-relação, né, a cena da xilogravura, do barro do Vitalino, que vira música, né. Então o cordel não é diferente, né. A gente tem aí 2 coisas, né, a viola e o cordel. Eh Temos a poesia da viola, né, e tem a poesia do cordel que chama de gabinete, né, de bancada, melhor dizendo, poesia de bancada, que é a escrita. Então o cordel é nada mais nada menos que a cantoria de viola escrita, né. Então a gente tem uma performance na cantoria de viola, que é ao vivo, que é direta, né, e no cordel, quando a letra se deita sobre o papel, né, e o cordel vem justamente o nome de cordel, vem tanto dessa articulação ou dessa forma que você falou de pregar os cordéis, os livretos, os livros no barbante, né, mas também tinha cordel, eu ainda alcancei, peguei, herdei, né, cordéis que ao invés de ser pregado com o grampo, né, do grampeador, né, eram com pequenos furos e um barbantezinho segurando as folhas. Então, tem muita dessa influência tanto da cantoria, né, no quanto do cordel no forró. Não é à toa que o baião, né, o baião vem da cantoria de viola, né, o baião de viola, né, então você vê como o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira foram espertos e sagazes, porque pegaram uma modalidade da literatura, né, na cantoria, que é o baião de viola, e transpuseram para uma sonoridade maravilhosa que é o nosso baião, né. Então o rojão também, né, que dá, o seu nome também, vem da cantoria de viola, né. E o Jackson depois resgata esse rojão, como eles falam, né, o Jackson falava o R puxado, o rojão, que é um baião acelerado, né, creio que seja mais ou menos isso. Então tá tudo interligado, né, o forró bebe dessas fontes todas, tanto do das modalidades da cantoria, do cordel, né, dos temas do cordel, né,
a sonoridade das bandas cabaçais, das bandas de pífano, mistura com rabeca, né, aproveita as cenas colocadas pelas artes plásticas nordestinas, né, a partir da xilogravura e do barro de Vitalino, né. Então, eu não vejo separação, só vejo consórcios entre essas linguagens. Eu também sinto uma ligação em todos esses temas. É o forró, o baião, o cordel, os violeiros. Então, sabe que eu não poderia deixar de lembrar por pelos tocadores de pandeiro e que fazem a embolada também. Eu tenho um grande carinho por esse tipo de música, por esse tipo de artista. Eu me lembro quando eu trabalhava como office boy lá no centro da cidade de São Paulo, e tinha a rua 15 de Novembro, que levava até a Praça da Sé, que sempre ali na esquina ficavam tinham 2 tocadores de pandeiro e fazendo embolada, brincando com o povo, e e é isso, interagindo com as pessoas. Isso é tem uma riqueza tão grande, que trazia ali para o dia a dia das pessoas o entretenimento, uma coisa alegre, sempre com uma veia cômica. Então é muito interessante também os tocadores de pandeiro que faziam a embolada ali. Então, Jorge, a embolada é outra, eu também adoro, eu sou fã, né, acostumado a ver na rua, acompanhei Caju e Castanha, Anumará e Castelo, Zé Cachimbinho, Zé Bozinho e Cachimbinho, né, então, eu acho uma modalidade fantástica, ela já mistura um pouco mais as estruturas das estrofes, né, enquanto no cordel você tem uma grande predominância da sextilha, na embolada a gente já tem as quadras, né, que mistura, não né, o cordel ele começa numa sextilha, ele vai até o fim com a sextilha. A embolada não, às vezes vem a cestilha, vem quadras, geralmente são quadras, né, e é aquele jogo de perguntas e respostas, né, com interação, muito forte com o público, né, sarcasmo, né. A embolada é um terreno livre, né, você pode tudo, né, você pode xingar o presidente, o papa, né, o juiz, as autoridades, né, então e de forma jocosa, carinhosa, né, e eu acho que a embolada, eu acho que é a vertente literária do popular que é mais transgressora, né, é um terreno onde se pode transgredir, né, sair de uma lógica habitual de sociedade para entrar no mundo dela, da embolada, né, no mundo da dessa performance rápida, ligeira, não é, que está atenta a tudo e a todos e àquilo que passam, né, como você falou aí bem na sua pergunta, no seu questionamento, que você via no centro da cidade de São Paulo, então é esse momento que você pode transgredir. Acho que a Embolada é a poesia marginal popular. Massa, muito legal. Pô, estamos chegando agora no na última pergunta mesmo. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente um monte de coisas, um monte de ensinamentos. Para a gente ir finalizando nosso papo, eu queria que você falasse um pouco do São João, das festas, como eram antigamente e como que ela está hoje, principalmente na região do Nordeste. Pô, Jorge, eu fico feliz por esse papo, né, de te conhecer, só conhecia pelo seu trabalho, né, e fico muito feliz em bater esse papo com você sobre forró, sobre cultura popular, né, e suas múltiplas linguagens, né. Então o São João é aquela festa da colheita, não é, sempre foi muito associado à festa da colheita, da fartura, né, você tinha os arraiais de bairro, né, e fazer muita festa de São João na frente de casa, né, na vizinhança, eh, e existia todo um traquejo em relação à musicalidade, né, que é o forró, e com outras linguagens também, que são as comidas, a gastronomia, o jeito de dançar, de se vestir. Aqui ainda se veste, ah, de forma
a relembrar a linguagem corporal e dos matutos, né, que a gente chama de matuto, tabaréu aqui, não é o caipira como no sudeste. Então, o o forró, o São João, as festas juninas, ganharam esse formato, né. E o Luiz Gonzaga também é muito importante nessa formação, porque é o Luiz Gonzaga que começa, a partir das músicas dele, trazer, esse saudosismo, essa descrição das festas como aconteciam no Nordeste, né. Então ele acaba passando para o Brasil todo esse formato, né. Agora acontece o seguinte, eh, a gente vê, por conta do poder público, uma centralização da festa, né. O Arraiá do Povo, o arraiá, tudo formado pelo poder público, mas trazendo uma diversidade cultural, né. Tem até DJ de música eletrônica, hoje participando das festas juninas. A música sertaneja comercial está invadindo, né, os grandes eventos juninos do Nordeste. Então isso a gente fica muito preocupado, né. Figuras como o Flávio José reclamando, né, Elba Ramalho reclamando, né, a festa é junina, a festa é de São João, não é uma festa de música sertaneja. Então esses outros ritmos têm espaço o ano todo para se tocar, né. Mas a gente sabe que por trás disso tem os altos cachês, né, os grandes empresários também, fomentando esse tipo de inserção. Então é isso que a gente tem que estar atento, né, para que a gente não descaracterize essa festa, né, para que a gente não venha perder esse sentimento, essa sensibilidade em relação a uma cultura que é secular, né, que é a cultura junina, né. A comemoração dos santos, hoje tem uma inserção também, né, agora não estão mais nem falando festa junina, estão falando, festa tradicional, da tradição, porque tem pessoas de determinadas religiões que não cultuam, eh, santos, imagens, né, a gente sabe muito bem, e é uma parcela grande da sociedade brasileira, né, nesses últimos tempos que a gente vem percebendo. Então, até isso estão descaracterizando, né. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque é uma festa tradicional, é um modelo tradicional, a gente não pode, digamos, querer, mudar ao ponto que descaracterize. Então isso é o grande X da questão, né. Mas é isso, é uma grande satisfação ter conversado com você, participar desse podcast que está maravilhoso. Já viu o Discurinhos Zabumbada, ficou nota 10, e estamos aí para contribuir e espero em breve encontrá-lo para a gente bater esse papo ao vivo. Grande abraço, Jorge do Rojão, meu querido, satisfação imensa. Muito obrigado você, professor. Amei a nossa conversa, tenho certeza que o nosso público também gostou dessa prosa tão rica e que, de certa forma, é uma aula, né, foi uma aula. Então eu te agradeço, desejo um bom dia e também sempre que quiser pode dar um alô por aqui pelo Instagram para a gente fazer uma nova conversa, que as portas estão sempre abertas. Bom, obrigado ao nosso público que ficou até agora com a gente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e, por último, não deixe de deixar um like nesse vídeo e comentar também, vamos interagir. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.